Essa semana, a polícia catarinense desarticulou uma quadrilha que há pelo menos 4 anos agia no estado, desmanchando veículos que para as seguradoras tinham sido roubados. Um golpe que tinha conivência dos donos dos veículos, né, Francis? Sim, por isso eles podem responder por estelionato. Os carros eram enviados do Rio de Janeiro para serem desmontados no oeste catarinense. Uma fraude de mais de R$1 milhão por mês. Nossa equipe acompanhou a polícia na operação chamada Copacabana Sul. Veículos em carrocerias de caminhões. Durante 4 meses, a Polícia Civil investigou esse tipo de transporte no oeste do estado e descobriu um esquema que fraudava seguradoras para alimentar a indústria do desmanche. O golpe começava no Rio de Janeiro, onde os automóveis eram embarcados e tinham como destino pelo menos 5 municípios catarinenses: Dionísio Cerqueira, São Miguel do Oeste, Maravilha, Pinhalzinho e Chapecó. No final da viagem, os automóveis eram entregues no meio do mato ou em lojas de autopeças. Para disfarçar, muitos vinham em caminhões-baú ou com números nos para-brisas como se tivessem sido comprados em leilões. Mas todos eram de proprietários que só queriam a indenização do seguro. No Rio de Janeiro havia um responsável que arrecadava esses veículos dos interessados que o seu automóvel sumisse, né? Ele arrecadava todos esses veículos, acionava os interessados em comprá-los, em receptá-los, porque sabiam da origem ilícita. Com o depósito ok, ele acionava os transportadores. A operação para prender a quadrilha foi essa semana e reuniu mais de 50 policiais. O deslocamento das viaturas começou no final da madrugada. Nesta casa, um dos envolvidos no esquema ainda tentou escapar pelos fundos. Dentro da residência, os policiais encontraram uma pistola e 2 caixas de câmbio, uma delas com a numeração de série raspada. Também foram encontrados comprovantes de depósitos da negociação dos veículos, um deles de apenas R$ 2.600. Pelo que nós constatamos aí nas negociações, seria aproximadamente o valor de um dos veículos. Depende, logicamente, de qual veículo foi negociado nesse caso. Esta é uma das lojas que recebiam carros através do esquema. Esse carro é um dos carros que nós monitoramos a vinda dele no Rio de Janeiro. Aqui os vidros tinham as numerações apagadas. Eles normalmente utilizam um equipamento como este aqui, uma lixadeira própria para retirar a numeração dos vidros, que aí consegue acabar com a identificação que vem de série dos veículos. Depois que chegavam aqui no oeste catarinense, os carros eram rapidamente desmontados em locais como este e as peças colocadas à venda. Dias depois, os veículos eram dados como roubados ou furtados lá no Rio de Janeiro. De acordo com a estimativa da polícia, a quadrilha faturava com o esquema, em média, mais de R$1 milhão por mês. O esquema era esse. Se flagrado durante a viagem, não tinha irregularidade. Chegou aqui, passou 2 ou 3 dias, não teve nenhum problema com a polícia, não teve nenhum problema de identificação, de desconfiança de que o veículo tinha sido desviado, teria vindo de forma fraudulenta. Fazia-se o registro de furto e roubo e aí era desmanchado e vendidas as peças. Esta outra é a maior loja de autopeças de São Miguel do Oeste. O dono é apontado pela polícia como um dos principais receptadores da quadrilha no estado. Galpões lotados com todo tipo de peças automotivas. O desmanche ocorria no subsolo da loja. Nos fundos do terreno, pilhas de carcaças e um depósito do tamanho de um ginásio de esportes. Durante a operação, os policiais ainda conseguiram interceptar este caminhão. Dentro, 2 veículos com placas do Rio que iriam para uma das lojas de autopeças investigadas. O motorista negou o envolvimento. Eu não sabia de nada, então não enroscar sem saber. Todos têm conhecimento da origem ilícita, todos. Ninguém transportava acreditando que fosse um carro lícito, que alguém ia comprar no oeste, não. Ao todo, 10 pessoas foram presas. Segundo as investigações, a fraude acontecia há pelo menos 4 anos. Inclusive, nós pretendemos, aí, por medidas assecuratórias previstas no Código de Processo Penal, a apreensão de bens da quadrilha, de valores, a fim de também conseguir atingir o lado financeiro dessa organização, de forma a realmente reprimir que voltem a essa prática de crimes. Os consumidores que procuram uma seguradora para realizar um contrato de seguro do seu veículo provavelmente estão pagando mais alto em seus contratos em razão desse alto índice de furto e roubo, que não corresponde à realidade. Por quê? Porque não são carros roubados nem furtados. São carros entregues pelos seus proprietários por uma organização criminosa
que providencia que ele suma o veículo e que a empresa nunca descubra que houve uma fraude. Nós temos o envolvimento de todos os proprietários que fraudaram o seguro junto com a empresa que estava desviando esses veículos, que também vão ser ouvidos e possivelmente vão responder por estelionato na modalidade de fraude contra seguro.